Você já reparou como o primeiro minuto do dia pode mudar absolutamente tudo? Muita gente desperta correndo, já agarrada ao celular, atolada em notificações e ansiosa pelas demandas que vêm pela frente. Mas existe um segredo que poucos praticam. Começar amanhã com uma oração matinal sincera. É nesse instante que você decide se vai carregar peso ou se vai vestir a armadura espiritual e caminhar em paz, mesmo em meio às batalhas diárias. E se eu te dissesse que a chave para ter clareza, força e equilíbrio não está em um novo método milagroso de produtividade, mas em uma prática simples que está disponível para todos os dias? Buscar a presença de Deus logo cedo é como alinhar o coração antes mesmo de alinhar a agenda. Quando você faz disso sua prioridade, o restante do dia passa a se organizar de forma diferente, porque a sua mente e seu espírito estão fortalecidos. E imagine só, enquanto uns começam o dia no automático, você se conecta ao Criador do Universo, entregando cada passo, cada desafio e cada decisão. Não é sobre religiosidade fria, mas sobre intimidade real, que traz direção e tranquilidade. É como se você estivesse recarregando as energias em uma fonte inesgotável, que só pode ser acessada por quem entende o valor desse momento. Se você está cansado de começar amanhã, já com ansiedade e pressão, talvez esteja faltando esse pequeno, mas gigante detalhe. Trocar a pressa por alguns minutos de oração é mais poderoso do que você imagina. É o que transforma preocupação em paz, dúvida em confiança e medo em coragem. Afinal, quem fala com Deus no início do dia já não enfrenta as horas seguintes sozinho. Por isso, fica aqui o convite. Permaneça até o final deste vídeo, porque vou compartilhar segredos práticos para você transformar as suas manhãs e experimentar resultados que vão além do natural. Mas atenção, não basta ouvir, é preciso praticar. E isso pode começar já amanhã, assim que o despertador tocar. Então, antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. No final, quero que você deixe nos comentários uma declaração de fé. Escreva amém. Isso será como um passo de compromisso, mostrando que você escolhe colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro minuto do dia carrega um peso que muita gente subestima. Não é exagero dizer que ele funciona como a chave que abre a atmosfera espiritual e emocional para as próximas horas. Se você começa no piloto automático, checando mensagens e e-mails, já está entregando sua atenção a qualquer coisa, menos ao essencial. Agora, quando você escolhe investir esse instante em uma oração matinal, algo muda por dentro. Nasce um senso de direção. É como trocar a pressa por paz. A Bíblia nos lembra em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repare que Jesus não fala em buscar quando der tempo, mas sim no início. Isso nos mostra que a prioridade não é só acordar e resolver problemas, mas alinhar o coração antes de enfrentá-los. Quando você entende que o primeiro minuto pertence ao Senhor, o restante do dia se ajusta como peças de um quebra-cabeça. O salmista também declara: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 5:3. Existe uma sabedoria poderosa aqui, a expectativa de que Deus não só ouve, mas responde. A oração matinal é mais que um hábito religioso, é uma forma de vestir a armadura espiritual logo cedo. Quem começa o dia dessa maneira já não caminha vulnerável, mas fortalecido. Um exemplo prático. Imagine duas pessoas com agendas lotadas. Uma desperta correndo, sem tempo nem para respirar. A outra, antes mesmo de levantar, tira alguns instantes para entregar seus planos a Deus. O resultado: a primeira vive sob pressão, a segunda, mesmo enfrentando as mesmas lutas, experimenta paz. É como ligar um GPS interno que te mantém no caminho certo. Esse é o poder do primeiro minuto dedicado ao Senhor.
Se você pensa, mas eu não tenho tempo, lembre-se de que tempo é questão de prioridade. 5 minutos de silêncio e oração matinal podem valer mais do que 1 hora de correria sem propósito. Não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade da entrega. Quando você abre mão de começar no caos para buscar a presença de Deus, está plantando sementes que frutificam ao longo do dia inteiro. Um bom início pode incluir coisas simples: colocar uma música de adoração, ler um pequeno trecho bíblico ou até mesmo escrever num caderno suas expectativas diante de Deus. Esse ritual não só organiza a mente, mas fortalece a alma. Você já percebeu que quando começa o dia com gratidão, até as notícias difíceis parecem menos pesadas? É o efeito prático de dar ao primeiro minuto a direção certa. Ele molda o restante do percurso. Então, se hoje suas manhãs são dominadas pela pressa, talvez seja hora de repensar. Colocar o celular de lado e começar o dia com uma respiração profunda, seguida de uma breve oração matinal. Pode ser o passo que faltava para viver mais leve. Não é mágica, é prática diária. Com o tempo, você vai perceber que esse hábito se transforma em uma verdadeira armadura espiritual, trazendo foco, clareza e paz. E acredite, isso é só o começo. Quando olhamos para a vida de Cristo, percebemos que até Ele, sendo o Filho de Deus, tinha como costume separar o primeiro minuto da manhã para estar em oração. Marcos 1:35 registra que Jesus levantava-se bem cedo, ainda escuro, para falar com o Pai. Se até o Mestre considerava isso prioridade, como nós poderíamos imaginar que podemos viver sem essa prática? A oração matinal não era uma opção, mas parte essencial do seu ministério. Esse detalhe mostra algo profundo. Jesus não começava os dias no improviso. Ele sabia que antes de enfrentar pessoas, críticas e milagres, precisava estar em sintonia com o céu. É nessa sintonia que encontramos paz para lidar com as pressões diárias. Muitas vezes, a diferença entre reagir com raiva ou responder com sabedoria está em ter dedicado tempo com Deus logo no início do dia. Podemos até pensar, mas Jesus era perfeito, não precisava disso. Justamente aí está o segredo. Ele nos deixou exemplo para que entendêssemos que sem esse contato ficamos vulneráveis. Se o Filho do Deus vivo fez da oração matinal a sua prática, não seria lógico que nós também sigamos o mesmo caminho? É nesse hábito que se veste a verdadeira armadura espiritual. Um exemplo prático. Pense em um profissional que precisa liderar uma equipe. Se ele entra no trabalho já cansado e desorganizado, dificilmente vai inspirar confiança. Agora, se chega com serenidade, porque gastou tempo em oração pela manhã, transmite autoridade e clareza. Esse é o impacto invisível, mas poderoso, de priorizar o contato com o Pai logo cedo. Aqui vale um lembrete. Jesus buscava o Pai antes mesmo de todos acordarem. Isso revela disciplina e também estratégia. Não é sobre ter um ritual pesado, mas sobre entender que o primeiro minuto pode determinar todo o ritmo do dia. Se até Cristo levantava-se de madrugada, por que nós ainda insistimos em começar na correria? Talvez esteja faltando exatamente esse passo para experimentar mais direção. A boa notícia é que esse exemplo não está distante de nós. É possível começar com pouco, acordar 10 minutos antes, desligar o celular e simplesmente entregar o coração a Deus. Aos poucos, esse momento se torna tão indispensável quanto tomar café ou escovar os dentes. Mais do que disciplina, é um hábito que gera transformação. A cada manhã, sua alma se fortalece como se estivesse bebendo água em fonte pura. Seguir o modelo de Jesus não é religiosidade, é sabedoria prática. Ele nos mostrou que ninguém está isento da necessidade de buscar o Pai cedo. Quando tomamos essa decisão, o efeito é perceptível. Mais leveza, mais confiança e mais capacidade de lidar com os desafios.
Afinal, quem começa o dia como Cristo começou, encontra não só força, mas também paz para caminhar. Vivemos em uma era em que a ansiedade parece ser companhia constante. Notícias, contas, compromissos e cobranças externas se acumulam logo no primeiro minuto em que despertamos. Mas a Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. O que significa isso na prática? Que a oração matinal pode ser o verdadeiro antídoto contra a ansiedade. Quando você começa o dia orando, está depositando o peso das preocupações nas mãos certas. É como dizer: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio que tu podes. Esse ato de humildade gera imediatamente uma sensação de leveza, porque você para de carregar sozinho um fardo que nunca foi feito para os seus ombros. No lugar da ansiedade, entra a paz que excede todo entendimento. A ansiedade sempre tenta ocupar o primeiro minuto do nosso pensamento. Será que vai dar certo? E se der errado? E se eu não tiver recursos? A resposta para essas vozes está em uma prática simples e poderosa: entregar a Deus logo cedo. A oração matinal não elimina os desafios, mas fortalece a alma para enfrentá-los sem perder o equilíbrio. É o mesmo que vestir uma armadura espiritual contra os ataques invisíveis da mente. Um exemplo prático: antes de sair de casa, reserve 2 minutos para respirar fundo e falar com Deus sobre suas preocupações. Você pode dizer: Senhor, eu coloco este dia nas tuas mãos, confio nos teus planos. Essa pequena atitude pode transformar reuniões tensas em oportunidades de aprendizado e problemas inesperados em lições valiosas. É impressionante como o ambiente externo não muda, mas o interno ganha estabilidade. Outro ponto importante é o poder da gratidão dentro da oração. Quando ainda no primeiro minuto da manhã, você agradece pelas coisas simples: saúde, vida, família, a ansiedade perde força. É impossível manter o coração cheio de medo e cheio de gratidão ao mesmo tempo. A gratidão abre espaço para a confiança. E a confiança gera paz. É um círculo virtuoso que só pode começar quando a oração se torna prioridade. Muitos especialistas em saúde mental já comprovam os benefícios de práticas de respiração e meditação. Agora imagine o impacto de uma prática que vai além disso: falar diretamente com o Criador. A oração matinal une calma mental e poder espiritual. Não é só uma técnica de relaxamento, mas uma arma invisível contra a inquietação que paralisa. Esse é o diferencial da fé aplicada na rotina. Por fim, lembre-se, ansiedade sempre existirá, mas não precisa dominar. Quando escolhemos começar o dia em oração, trocamos o medo pela confiança, o desespero pela esperança. A cada manhã, Deus oferece a chance de viver em paz. E tudo começa com a escolha do primeiro minuto. Quem entende isso, descobre que a armadura espiritual não é luxo, mas necessidade para enfrentar a vida com coragem. Em Efésios 6:11, Paulo nos dá uma instrução clara: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repare que não é uma sugestão, é uma ordem. E quando é que você acha que essa proteção deve ser colocada? No primeiro minuto do dia. Assim como ninguém sairia de casa sem roupas, também não faz sentido enfrentar o mundo sem a armadura espiritual. A oração matinal é o momento em que você veste o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e toma o escudo da fé. Não são peças físicas, mas realidades espirituais que te preparam para os desafios invisíveis que surgem no decorrer das horas. Quem negligencia esse preparo acaba vulnerável, sem perceber. Mas quem coloca como prioridade experimenta paz, mesmo em meio à guerra. Pense em um soldado que vai para a batalha sem se equipar. Por mais corajoso que seja, estará em desvantagem.
Da mesma forma, nós enfrentamos diariamente pressões, tentações e ataques emocionais. Sem a armadura espiritual, a ansiedade domina, o medo cresce e a fé enfraquece. Mas quando você se reveste já no início, nada consegue te derrubar com facilidade. Esse é o segredo de começar protegido. Um exemplo simples. Alguém recebe uma notícia ruim logo cedo. Quem não está preparado desmorona, perde o foco e deixa o dia ser tomado pela negatividade. Mas quem colocou a oração matinal como rotina, reage de outro jeito. A couraça da justiça protege o coração, o escudo da fé apaga as flechas de dúvida e o capacete da salvação guarda a mente. O problema não desaparece, mas a postura diante dele muda completamente. Vale lembrar que essa armadura espiritual não se coloca sozinha. É uma escolha diária, assim como escovar os dentes ou trocar de roupa. Quando você entende que cada peça é liberada através da oração, o primeiro minuto ganha um valor ainda maior. É nesse instante que você decide se vai sair desarmado ou pronto para a vitória. Não é apenas um hábito religioso, é estratégia de sobrevivência espiritual. Muitos tentam enfrentar o dia apenas com força de vontade, mas cedo ou tarde isso se mostra insuficiente. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Por isso, a disciplina de orar pela manhã é, na verdade, um ato de inteligência espiritual. É o jeito de se preparar para o que não se vê, mas que afeta diretamente aquilo que se vê. E aqui está a beleza desse hábito. Quando você veste a armadura espiritual logo cedo, não só encontra paz, mas também coragem e clareza para viver. É como se a vida ganhasse outra lente. O que para muitos é motivo de desespero, para você se torna oportunidade de testemunho. Tudo isso porque decidiu que o primeiro minuto não seria entregue ao acaso, mas a Deus. Provérbios 16:3 nos diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Não existe conselho mais prático para o primeiro minuto do dia. É nesse instante que podemos entregar a agenda, os compromissos e até os imprevistos ao cuidado de Deus. A oração matinal é o ato de abrir mão do controle absoluto e reconhecer que o verdadeiro direcionamento vem dele. Tiago 4:13-15 reforça essa ideia quando alerta: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso mostra como é frágil planejar sem consultar a vontade de Deus. No primeiro minuto, quando ainda estamos moldando o dia, temos a oportunidade de ajustar o coração àquilo que Ele deseja. Submeter os planos não é abandonar a responsabilidade, mas alinhar prioridades. É como ter um mapa atualizado que evita caminhos errados. Quando a oração matinal se torna rotina, você descobre que não precisa correr desesperado atrás de soluções. Há uma paz que guia e uma convicção de que mesmo se algo não sair como o esperado, Deus continua no controle. Um exemplo prático: antes de sair para o trabalho, você pode apresentar suas metas diárias em oração. Senhor, eu coloco este projeto em tuas mãos. Peço sabedoria para decidir e humildade para ouvir. Essa atitude não garante ausência de dificuldades, mas garante que sua mente e coração estarão em equilíbrio. E equilíbrio é parte da armadura espiritual que protege contra frustrações. Quando não submetemos os planos, a ansiedade toma conta. Queremos controlar cada detalhe, mas basta um contratempo para tudo desmoronar. Já quando oramos no primeiro minuto, aceitamos que nem tudo depende de nós. Isso não significa passividade, mas confiança. É como andar com um guia experiente que conhece atalhos, perigos e o destino final. A caminhada se torna mais leve. Muitas pessoas só lembram de Deus quando os planos dão errado, mas a Bíblia nos convida a começar pelo contrário, colocá-lo no centro antes de tudo.
Essa inversão de lógica é o que transforma um dia comum em um dia de propósito. Não se trata de mágica, mas de postura. A oração matinal é a forma mais prática de declarar: Tu és minha prioridade. Quando aprendemos a confiar os planos a Deus, experimentamos liberdade. Liberdade de não carregar sozinho, liberdade de não se culpar por cada detalhe, liberdade de descansar no cuidado divino. Isso gera paz e confiança para viver o dia com coragem. O primeiro minuto deixa de ser um acaso e passa a ser o alicerce de uma vida alinhada com o céu. Quando escolhemos dar a Deus o primeiro minuto do dia, colhemos frutos que vão muito além do que se pode imaginar. A Bíblia garante que aqueles que buscam primeiro o reino recebem o restante como acréscimo. É nesse detalhe que está o segredo. Quando a oração matinal se torna uma prática constante, a vida ganha outro ritmo. As prioridades se ajustam e a paz começa a reinar em áreas antes dominadas pela inquietação. Um dos primeiros frutos dessa decisão é a direção. Quantas vezes você já ficou em dúvida sobre qual caminho seguir? Ao entregar o início do dia ao Senhor, sua mente se abre para ouvir orientações que evitam erros e desperdício de energia. A armadura espiritual vestida logo cedo funciona como filtro. Protege de distrações e alinha os pensamentos com aquilo que realmente importa. Outro resultado poderoso é a paz que excede todo entendimento. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, o coração permanece firme. Quem aprende a começar com Deus não depende da estabilidade externa para estar tranquilo. É como um barco que, mesmo em águas agitadas, permanece seguro porque está bem ancorado. Essa segurança nasce do hábito de tratar a presença de Deus como prioridade. Além disso, existe a provisão sobrenatural. Muitos lutam incansavelmente para conquistar recursos, mas se esquecem de buscar primeiro o provedor. Quando você entrega o primeiro minuto do dia em oração, abre espaço para que Deus cuide das suas necessidades. Pode ser através de ideias criativas, conexões inesperadas ou até mesmo portas que se abrem de forma inexplicável. É a mão divina agindo em detalhes que vão muito além do esforço humano. Um exemplo prático: imagine alguém que decide todos os dias orar antes de iniciar o trabalho. Ao longo do tempo, essa pessoa percebe que soluções aparecem com mais clareza, decisões se tornam mais seguras e até relacionamentos profissionais melhoram. Não é coincidência, é fruto da disciplina espiritual. A oração matinal traz uma atmosfera diferente que influencia o ambiente ao redor. É importante notar que não se trata de barganha com Deus, mas de alinhamento. Quando damos a Ele o início do dia, nossa vontade se conecta com a dele. Isso abre espaço para viver não apenas de esforço, mas de graça. O primeiro minuto se torna a semente e a colheita é abundante em paz, direção e provisão. Tudo começa com a decisão de tratar o espiritual como fundamento. Por fim, o maior fruto talvez seja a transformação interior. Mais do que bênçãos externas, a prioridade em buscar a Deus molda caráter, fortalece a fé e gera resiliência. Você se torna alguém mais paciente, mais confiante e mais sensível à voz divina. A armadura espiritual colocada pela manhã não apenas protege, mas também capacita a viver de maneira plena. E isso é só o começo do que ele pode fazer quando é colocado em primeiro lugar. E agora que você percorreu cada um desses pontos, fica a pergunta: como têm sido os seus primeiros minutos do dia? Eles têm sido consumidos pela pressa, pela ansiedade e pelas distrações. Ou você tem escolhido começar com uma oração matinal que traz paz e força para enfrentar as horas seguintes? A decisão é simples, mas o impacto é imenso. O que aconteceria se, a partir de amanhã, você tratasse sua comunhão com Deus como a verdadeira prioridade? Como mudaria sua forma de reagir às notícias ruins, às pressões do trabalho ou às incertezas do futuro? A vida,
não seria isenta de lutas. Mas você teria sempre a armadura espiritual ajustada, protegendo a mente e o coração. Eu quero te desafiar. Não deixe essa mensagem ser só mais um conteúdo que você ouviu. Transforme em prática. Escolha um horário, coloque um despertador 5 minutos mais cedo, crie seu espaço secreto. Experimente buscar primeiro a presença de Deus e depois observe como Ele vai ordenar o resto. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa começar o dia de outra forma. E escreva nos comentários: Deus, eu te amo. Essa será a sua declaração pública de fé e compromisso. Um passo simples, mas poderoso, para marcar uma nova fase na sua jornada.